Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer análise de dados usando o Colab. É uma introdução, primeira análise que a gente vai fazer no Colab. Vou fazer com base na tarefa, né, na lista de exercícios número 1. E os dados vocês têm como verificar eles, pegar esses dados aqui no site da disciplina. Então, essa lista 1, né? Análise de dados utilizando o software, então pode escolher algum software, a gente vai usar o Colab. Para o Colab tem esse site aqui, né? Então tem que registrar no site, já vou mostrar para vocês. Mas vou abrir aqui a pasta onde eu tenho esses arquivos. Então, ó, no meu computador eu deixei uma pasta aqui, chamando de Colab, e tem a lista 1. Essa lista 1 eu baixei ele do site da disciplina, né? Já estava no meu computador. Aqui fala para considerar esse arquivo aqui cliente, XLS, está em Excel, mas eu deixei também um outro do tipo CSV. E a ideia é fazendo esses exercícios, né? Quer dizer, ler os dados, as primeiras 10 linhas da base de dados, né? E eu considerei que para você excluir o último dígito USP, né? Se você tem um dígito USP, então do teu número USP, considerar o último e remover a linha, né, correspondente. Então, remova a linha correspondente ao último dígito que você tem no seu número USP. Mas se for zero, então não precisa remover linha alguma. Então faz parte dessa tarefa para saber como remover linhas de base de dados, tá, usando esse software, né? Então aqui, fazer a leitura dos dados e imprimir as 10 primeiras linhas, já com os dados sem a linha correspondente lá, né? Já com ela eliminada. Depois apresentar estatísticas descritivas, quer dizer, uma tabela de frequência para as variáveis categóricas, né? Qualitativas, e uma tabela com as estatísticas descritivas, mínimo, máximo, e padrão, mediano, para as variáveis quantitativas. Depois, a terceira é apresentar boxplot. Eu pedi para a renda do cliente, nessa base de dados são dados de clientes, e de acordo com o nível de educação, interpretar o resultado. E também um boxplot para a dívida do cliente, de acordo com o default. Então também é uma outra variável categórica. E por final aqui, apresentar uma matriz de correlação, 7 por 7. Bom, então essa é a lista, é para a gente começar a utilizar algum software, né? Bom, então, como fazer para pegar, então eu vou precisar daquela base de dados que é clientes, vou pegar a CSV, que eu vou utilizar o Colab, e também eu já deixei para vocês o script, então é um script que vocês vão pegar e modificar, já deixei no notebook lá, o arquivo que o Colab interpreta, né? Então, vou fechar aqui, vou entrar então no site da disciplina. Então, aqui no site, né, eu vou cliente CSV, eu clico aqui nesse arquivo, né, e aí eu faço o download, salvar arquivo. Ok, aí já estou na pasta aqui Colab, salvar, salvou o arquivo CSV. Como eu falei para vocês, também tem aqui o arquivo notebook no Python, né? Que é esse arquivo que eu já tenho como resolver o problema, a lista toda, já com esses comandos aí de Python. Aqui, salvar link como, então eu vou gravar esse arquivo lá na pasta do Colab. Então, nessa parte aqui, se eu clicar no arquivo, ele pode abrir no browser, e não é isso que eu quero. Por exemplo, se eu clicasse nele aqui, eu vou abrir aqui, então não é isso que eu quero, eu tenho que salvar ele na pasta de trabalho, lá que eu tenho os outros arquivos gravados. Então eu clico com o botão direito e coloco salvar link como, e aí eu gravo aqui na pasta. Bom, então, aqui é o site da disciplina, né? Voltando lá na pasta com os arquivos, eu já tenho aquele cliente CSV, que é um arquivo separados por vírgula, em formato tradicional, onde cada coluna é separada por vírgula, e os pontos têm as casas decimais, referem-se a casas decimais. Então, sempre que eu tiver um número com ponto, aí significa a casa decimal.
E também tem uma linha aqui que significa as variáveis, né? Bom, então esse cliente C.CSV eu vou utilizar esse cliente 1 IPYNB é o arquivo que eu tenho todos os comandos que vão ser utilizados aí para resolver o exercício e que eu vou abrir ali no Colab, né? Então é esse que eu vou abrir. Então eu vou ali na página do Colab para a gente ver como fazer. Estou abrindo uma outra aba aqui, digito lá o site colab.research.google.com, né? E aí tem que fazer o login. Mas eu já está feito o login, né? Deixa eu cancelar aqui, só para mostrar aqui o ambiente que entra já nessa primeira página, né? Mas então se você já entrou e já fez o login, aí ele vai entrar naquela outra página para abrir um notebook. Então eu vou colocar aqui arquivo, abrir notebook, e aí vem para essa página. Tem alguns exemplos, tem arquivos recentes que foram feitos. E como eu deixei para vocês um arquivo, eu vou fazer esse upload aqui. Você faz o upload do arquivo do notebook, né? Então seleciona um arquivo que tenha no teu computador, que está naquela pasta, né, que eu tinha feito o download da disciplina, esse cliente 1 .ipynb. Aí abrir, então ele vai fazer o upload desse arquivo já para o Colab. E aí a gente já começa a desenvolver aqui a análise de dados, né? Então, aqui você pode escrever tanto um código quanto um texto, né? Aqui eu já escrevi várias células, né? Então essa aqui é uma célula, análise 1 clientes. Então aqui você pode abrir e colocar, na verdade, a entrega que você vai fazer, né? Por exemplo, a lista 01. Análise de dados, por exemplo. Então você vê que vai saindo aqui do lado o formato final, né? Ok? Então você coloca o nome e tudo mais. Aqui eu já fui explicando. Então, por exemplo, essa célula já foi digitada. Se você digitar Shift Enter, ela executa, né? E aí vai para a próxima. Aqui você pode estar nessa próxima. Aqui nessa próxima célula, eu estou só dizendo, estou explicando o que tem nesse notebook, né? Então está tudo comentado aqui. Mas é de propósito para você ir comentando e executando. Então essa primeira parte aqui vai importar algumas bibliotecas que a gente precisa para fazer a análise. Então bibliotecas como pandas, né? Então esse é o comando que é feito, import panda spd. Então esse pd é uma abreviação para pandas, porque eu vou usar essa biblioteca para tratar de data frames, tratar dos dados, painéis de dados e tal. Também, eu não sei se precisa essa aqui, mas algumas, então essas bibliotecas a gente vai desmarcar aqui, essa matplotlib, pyplot, splt para fazer os gráficos, essa outra biblioteca de importar a entrada e saída de documentos, vou usar para poder abrir o gráfico, os dados que tem no arquivo CSV, e essa Seaborn também vou marcar ela como SBRN, que ela é para fazer os gráficos de boxplot, né? Então, quando a gente vai customizando a análise, né, a gente vai importando assim, essas bibliotecas. Para executar essa célula, né, eu clico nesse triângulo aqui. Aí, enquanto isso está executando, né, vai marcando aqui que está inicializando, conectar e tal, e aí executou. O próximo passo, então, eu já importei aqui nessa célula, eu vou importar o arquivo, né, de uma forma assim, de selecionar mesmo no browser, né, aqui que eu tenho uma busca, né.
Então, eu vou selecionar o arquivo cliente CSV com o browser. Eu clico com esses dois comandos aqui, ele vai habilitar para mim esse botãozinho aqui, ó, selecionar o arquivo. E aí eu vou na minha pasta, aqui na pasta, e seleciono o arquivo cliente CSV. Abrir. Tá, ele está fazendo aqui, importando, né? Então ele gravou já o cliente CSV para essa clientes.csv. E agora esse objeto que foi feito upload aqui, eu vou transformar num data frame. Então, essa célula que tem aqui embaixo, vou desmarcar essa primeira parte aqui, ele vai usar o que? A biblioteca pandas, através do comando read CSV. E vai ler exatamente nesses arquivos aqui, ó, arquivos é igual ao file que eu fiz o upload. Então, tenho lá o cliente CSV. Ele vai ler isso, tem um decode, tem um encoding UTF-8 aqui por conta de acentos e tudo mais. Então, ele vai fazer essa leitura, né? Clique. Então, ele leu os dados que estavam aqui e colocou nesse data frame que chamou de clientes. Eu podia colocar qualquer nome aqui. Aqui esse outro ainda está comentado. Eu vou desmarcar e executar de novo. Aí ele vai mostrar 9. Ó, então, CLI é um data frame. Data frame tem o shape, né, 500 linhas e 9 colunas. Está mostrando ali. E aqui está pedindo para mostrar as primeiras N linhas. As primeiras 9 linhas aqui, no caso. Então, eu executo aqui e vai mostrar as 9 linhas que tem lá. Tá vendo? Então, ele leu. Esses são os dados que tem naquela base de dados, é o livro Favre e colaboradores, né? E aqui a gente anota o formato do Python, né? Que a primeira linha tem um índice 0, depois 1, 2, 3. Então essa primeira coluna de números aqui é o índice da linha, né? Do registro que tem lá. E aqui tem o nome das variáveis, né? Okay? Aqui tem as primeiras linhas do data frame agora, mas removendo a linha I. Lembra lá na tarefa, né? Voltando aqui, ó, tem que remover a linha correspondente ao número USP. Então, depende do número USP. Se você tem um número USP que termina com, sei lá, com 1, então você tem que remover a primeira linha. A primeira linha é essa aqui, ó. No caso, o Python chama a linha 0. Se você tem um número USP digitando com 0, terminando com 0, então não precisa remover nenhuma, de acordo com o que estava aqui escrito. Olha, se o último dígito for 0, então não remova linha alguma. É mais para ficar essa questão de saber remover ou não, enfim. Então, número do dígito, por exemplo, suponha que termine em 1. Então, I igual a 1. Aí o índice que você vai remover é o I menos 1, né? Você vai remover a primeira linha, mas o índice dela é 0. Então, você vai remover o índice I menos 1. E aí o comando para remover é assim, ó, você coloca o data frame, CLI, né? É um data frame, tem 500 linhas, e aí você põe o ponto, que aí vai aplicar uma função, um procedimento aqui, uma função, que é esse drop, né? E aí esse aí vai remover alguma coisa. No caso aqui, vai remover no data frame que tem o índice 1, que é, no caso, o índice 0, no caso aqui, I menos 1. O índice vai valer 0, então você vai remover a linha 0. E vai chamar isso de data frame 2, CLI 2, e mostrar as 9 linhas. Então executa isso, vai fazer essa tarefa de remover a linha 0. Tá vendo aqui? Ele removeu a linha de número 0, ele mantém ainda o índice anterior aqui. Tem como você reformatar isso para começar do 0 de novo, mas eu vou deixar assim só para ficar claro, ó, que essa primeira linha aqui que tinha 41, a idade do cliente, o que tem na base? Não, a idade do cliente, 41 anos. Educação superior incompleto, tempo no emprego, 18 anos, tempo no endereço, 7 anos. Renda, tem lá 176 mil por ano, enfim, dívida, 10 mil por ano. Não, 10% da renda. Esse aqui, dívida no cartão de crédito, aqui já é em milhares de reais, 11 mil, outras dívidas, 5 mil. E se tem default, sim ou não. Então, ó, nesse primeiro aqui, 41, superior incompleto, 18, ó, não tem mais. A primeira linha foi removida, porque seu número USP começa com 1, tem que remover a primeira linha.
Como fazer então um resumo estatístico, que é a segunda etapa da tarefa aqui, né? Ó, apresentar estatísticas descritivas das variáveis. Então, ó, a primeira parte são tabelas de frequência, eu pus 2.a, variáveis categóricas, tabelas de frequência. Então, o data frame que eu vou usar agora tem 499 linhas, né? Que ele foi removida uma linha. É o CLI 2, né? A variável é a educação. Aí eu ponho um pontinho e conto. No value count é uma função que vai contar valores dessa variável categórica. Então, executa essa parte. Então, ó, então na educação tem médio incompleto, 269 casos, médio completo, 139, assim por diante. Tá bom? Então, ela fez uma tabela de frequências e listou também do maior para o menor. Mesma coisa aqui, para default, que é aquela sim ou não, né? Então, data frame, entre esse colchete aqui, o nome da variável, entre aspas, default, e depois uma função, qual? Value counts. Podia ser outra função, mas no caso de variáveis qualitativas, podia ser média, se fosse variável quantitativa, mas nesse caso é variável categórica aqui. Então tem que contar quantas vezes aparece cada categoria. Então, clicando ali, ó, não aparece 371, sim 128. Então, é isso. Agora, para essas variáveis categóricas, eu vou fazer gráfico de coluna. Então, gráficos de colunas, eu venho aqui e removo comentário, né? Ó, o data frame, que era o mesmo data frame, a mesma coisa, eu vou contar valor. Então, aqui é até a mesma coisa do que o anterior, uma tabela de frequência. Então, tem esse sim e não ali, né? Eu vou fazer um plot do tipo barra. Então, após a contagem, eu posso fazer um plot do tipo barra. E tem aqui a função esse PLT. Esse daqui é o pacote que a gente baixou aqui, que é o matplotlib, pyplot, né? Vai chamar tudo isso de PLT. Então, com isso eu posso fazer os gráficos, né? E PLT ponto, aí vai mostrar esse gráfico que foi feito aqui nesse plot. Ok? Então, executando aqui, mostra o gráfico de barras aqui, a frequência, aquela tabela de frequência que a gente tinha aqui, 371 e 128, então ela fica mostrada aqui na forma de barras. E essa da educação também, né? Esse que eu contei aqui, ó, médio incompleto, médio completo, tal, eu posso fazer um gráfico de barras aqui, é só depois da contagem que tinha sido feita aqui, colocar ponto plot k igual a bar. E aí plot show também. Vai mostrar o gráfico, tá vendo aqui. Claro que essa é a formatação padrão, né? Agora, para trabalhar a formatação disso, fonte, cor, ângulo, tudo aquilo, aí tem que trabalhar opções dessa função, tá? Nós vamos ver isso agora aqui. Mas, então, variáveis numéricas, né? Agora é o 2B. Vamos ver ali a lista, como é que está. O 2B, apresente uma tabela com estatísticas descritivas, mínimo, máximo, padrão, mediano, etc. Quer dizer, como que eu faço essas estatísticas descritivas? Pode apresentar as estatísticas que o software apresenta lá. No caso aqui, é bem tranquilo, é só pegar o data frame, né? Data frame 2 tem 9 variáveis, 9 colunas. Mas quando a gente coloca esse describe, ele vai apresentar as estatísticas das variáveis quantitativas apenas. Ó. Idade, emprego, tempo de endereço, renda e tal. Então, cada variável quantitativa, com esse comando describe, ele vai fazer já toda a estatística desse item 2.b. Então, ó, tem a contagem, quer dizer, quantos itens que tem lá. Todos eles têm 499, quer dizer, não tem nenhum faltando, está tudo completo no data frame. A média, então aqui tem média de idade, tempo no emprego, tempo no endereço, ó. A média de renda, média de dívida em termos do percentual da renda, dívida do cartão de crédito em milhares de reais, outras dívidas, tudo valor médio. Tem desvio padrão também aqui, né? Tem o mínimo, idade de 20 anos, por exemplo. Tempo no emprego, o mínimo é 0. O máximo 29. Então aqui praticamente tem aqueles números, 5 números do boxplot, né? Ó, 20. O primeiro quartil, mínimo, né? 20 anos. O primeiro quartil, 29 anos. A mediana é 34 anos. O quartil 3 é 40 anos. E o máximo 56 anos. Então essas são as descritivas que existem na base de dados, as variáveis quantitativas, tá?
Agora nós vamos ver box plots, que os box plots, mas assim, de acordo, a box plot da renda, por exemplo, seria um mínimo 14, o máximo 446. Só que tem a mediana ali de 34, primeiro quartil 24 e terceiro quartil 54. Esse é da renda, mas aqui está pedindo o box plot da renda de acordo com o nível de educação, que é uma outra variável. Então aqui a gente começa a fazer uma análise já bivariada, multivariada em si. Aqui vou usar esse pacote, esse Born. E aí vem as funções dele. Um estilo, que ele vai, o estilo white grid aqui. Vai criar uma figura, porque às vezes a gente pode colocar as figuras em gráficos e colocar todas no mesmo plot, que se a gente quiser, né? Mas aqui eu vou colocar ela apenas uma só em cada plot. Mas desse jeito aqui, subplots, eu poderia gravar em vários subplots e fazer uma composição de figuras. Mas aqui eu coloquei o tamanho da figura, né? E aí dei o comando lá que tem no Seaborn de boxplot. Então aqui ele vai fazer o boxplot, todas as opções do boxplot estão aqui, a gente pode customizar, né? Mas assim, eu só vou colocar aqui o eixo Y é a variável educação e o eixo X é a variável renda. Então no eixo X ele vai ficar deitado ali o boxplot, né? E vai ter o nível de educação no Y. E esse show aqui vai mostrar a figura. Então, ó, ficou desse jeito o boxplot, ensino médio completo, incompleto, médio completo. Então ele seguiu aqui uma ordem alfabética, né? Mas eu posso também depois mudar essa ordem, enfim. Essas cores, foi tudo dessa style aqui no white grid, que tem esse grid aqui, né? As cores todas são do tipo padrão que aplicou pelo estilo. E aqui está a educação no eixo Y e renda no eixo X. Está vendo que o máximo que tem lá, aquele 400, que está aqui na renda, né? 446, no fundo ele é um caso desse aqui que tem superior completo, né? Mas ele é meio que um ponto fora do padrão. Então esse boxplot, geralmente os boxplots assim, eles têm por padrão colocar uma distância interquartil depois do quartil 3, por exemplo, uma caixinha dessa depois do quartil 3, e aí marca como sendo o final dele. E aí os pontos que tem para lá, uma distância interquartil, uma distância e meia, depende do caso. Mas aqui parece que é uma, né? Então uma caixa dessa daqui para frente deu por aqui. Aí depois disso tudo, se tiver algum ponto ele marca, mas aqui até nem tinha, então é capaz que foi aqui mesmo que terminou os dados. Mas esses outros, ó, ele não pôs essa barrinha lá para frente, não, porque uma distância interquartil já não tinha muitos pontos aqui, ele marcou aqui e esses outros pontos ficou tudo que caiu para fora. É um jeito de determinar os pontos extremos, assim, que são os outliers, que falam, né? Às vezes a gente tem que investigar o que é isso, se é um dado mesmo verdadeiro, se foi um erro, enfim. É para a gente conseguir ver a distribuição dos dados. Tem a mediana, o valor mínimo e tal, né? Mas aí está o boxplot de acordo da renda lá, né? De acordo com o nível de educação. Agora, no item 3.b, vamos ver aqui, item 3b, é a dívida de acordo com o default. Nesse caso aqui, eu posso... É a mesma coisa, então se você comparar aqui... Não, deixa eu apagar aqui. Se comparar essa daqui com essa de cima, ó, mesmo comando, né? Agora eu pus aqui fig2, mas é o mesmo comando que está ali ainda. O 7 foi também, aqui eu mudei, não deixei 7 aqui em cima, mas coloquei 4, que a figura vai ser com uma altura menor, tem menos categorias. Boxplot do mesmo jeito, cliente 2, só que agora aqui a variável mudou, né? Agora a variável default e aqui a dívida, para ver essa questão do boxplot com essas variáveis. E aqui fica 2 show, então é muito parecido com esse de cima. Deixa eu voltar o de cima ali. E agora eu vou executar esse 3B. Executa essa célula, tá aqui a célula. Tá? Então eu vou passando de uma célula para outra que já está pronto, né? Se eu não tivesse pronto, se eu tivesse programando mesmo essa célula, para abrir uma outra célula de texto, eu colocaria aqui texto. Aí lá embaixo eu escrevo um texto. Este boxplot, tal coisa, tal. Né? Digito Shift Enter, ele vai ficar comentado aqui em cima.
Agora no final, e se eu quiser também, estou aqui digitando esse texto, quiser fazer o código, aí eu venho aqui e escrevo um código também, né? Posso excluir essa célula, excluir essa outra célula aqui. Mas para terminar aqui, a matriz de correlação. Bom, do jeito que eu deixei aqui estava muito enrolado, eu estava fazendo assim, ó, tirando o drop aqui, né? Eu coloquei esse comando drop para remover a coluna educação e default, porque lembra como que é o, o arquivo? Cli2. Se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar as primeiras linhas do arquivo. Ó, ele está assim, né? Removeu aquela linha zero, ele está desse jeito. Então ele tem idade, educação, tem emprego, tem default. E eu quero calcular correlação. Então aqui eu estava tirando as colunas educação e default, porque não tem, eu não posso ver correlação com variáveis qualitativas assim, só as quantitativas, né? Então, mas não precisa remover isso. Eu tinha feito para você ver como remove variáveis e tal. Eu só preciso, na verdade, colocar o DataFrame, cli2, e o comando correlação. E aí já vai calcular. Então eu vou até remover esse daqui de cima, que eu só apresentei o DataFrame ali para vocês. Mas ó, o comando que tem que fazer é esse. Deixa eu apagar aqui. DataFrame, coloco o DataFrame aqui. E depois essa função, né? Esse procedimento aqui, que é o método correlação de Pearson, ok? Então ele vai fazer isso, correlação de Pearson. Se eu não colocar nada, ele vai fazer o Pearson, né? Mas olha só, ele pode calcular Kendall, Spearman e tal. Mas vamos fazer então esse cálculo de correlação de Pearson. Pronto, a matriz de correlação. Então eu tenho aqui todas as variáveis nessa primeira linha aqui, né? Mostrando cada variável numa coluna, e aqui nessa primeira coluna eu mostrando também cada variável numa linha diferente. Então, ó, correlação da idade com a idade é 1, né? Correlação diagonal da matriz de correlação é sempre a correlação dela pela mesma é 1. E depois tem a correlação no tempo no emprego com idade. Então, 0,52, correlacionado positivo, né? Tempo no endereço com a idade também está mais correlacionado ainda, 0,60, quase 0,59. Quer dizer, quanto maior uma, maior a outra em termos de relação linear ali, de correlação, né? Maior renda, maior idade também, né? Então a gente fala aí nessa medida estatística de correlação, tá? Então é isso, resolvendo ali a lista 1. Agora, para entregar, precisa haver uma forma de entregar, né? Então, quer dizer, fazer uns prints dessa tela, talvez, e dessas outras, e colocar essas figuras num arquivo Word pode ser uma solução. Bom, então uma forma de entregar é você... Outra forma, né, ao invés de ficar colando os valores, as figuras e tal, seria então imprimir toda essa página que está aqui, né? Então vamos imprimir. Então eu venho aqui e imprime essa página como PDF. Então aqui está a visualização dos dados. Eu tenho que ver se deu certo aqui, configurar a página, né? Margens. Aqui eu não gosto de deixar título, depois eu já deixo pronto para ficar tudo em branco. Senão a gente põe o título aqui, endereço e tal, aí começa a aparecer aqui em cima. Então eu configuro essa página para não ter nada dessas margens aí. Tá tudo em branco, ok e tal. Aí pronto, tá vendo aqui, tá saindo. Esse aqui não tá saindo, acho que ele não tem a quebra de página, preciso ver como fazer isso. Então, ó, não está apresentando aqui, se imprimir vai ficar faltando. Então, eu vou mudar a escala para caber tudo numa página. Às vezes eu faço isso, cabe tudo numa página, ele fica pequenininho, mas como está em PDF, depois no final fica bom. Deixa eu ver aqui em 50%. Ó, 50% já não dá também. Deixa eu ver que jeito aqui, uns 20%. Aí personalizar, vou aqui 20%.
Aí já deu certo, ó. A outra página não tá imprimindo, não sei porquê. Então, eu vou imprimir, vou usar esse Qt PDF Writer, é uma possibilidade, talvez em outro PDF Writer que vocês tenha mais controle sobre essas páginas aí, né? Ou então no Python mesmo teria que quebrar a página em algum lugar. Então, vou imprimir, aí vai ser o arquivo vai ficar, ele imprime em arquivo, né? Eu vou deixar aqui cliente um PDF, tinha um arquivo lá. Então agora eu vou fechar aqui e abrir na pasta, né, para ver, ó, tá aqui aquele arquivo em PDF. Vamos ver se ficou bom, se dá certo esse zoom ali, né? A análise de dados está aqui, tá? Um arquivo PDF. Matriz de correlação, saiu certinho também. Bom, é isso, ó, fora a questão de não ter quebrado a página e formatado o PDF, né? Mas está feita aí a análise da lista 1. Ok? Então você pode customizar aquele script usando então o Colab. Ok? Então é isso, tem bastante coisa para explorar nessa forma aqui, inclusive também estou explorando ainda, vendo como faz as análises, mas a gente vai aperfeiçoando aí usando essa ferramenta. Não precisa instalar nada, essa é a vantagem, mas tem que ir acessando aí, né? E tentando buscar como fazer cada análise, formatar.